Agora imagine a seguinte situação, você acabou de alugar um apartamento, mas ele não está ali exatamente como você deseja, né? Como você gostaria que ele estivesse. Talvez se a parede do quarto, né, fosse de uma outra cor, ou se a bancada da cozinha tivesse armários, umas luminárias de repente ali na sala. Porém, como se trata de um imóvel alugado, você se pergunta, é possível fazer mudanças ou reformas nesse imóvel? Para nos ajudar a entender, então, o que pode, o que não pode, né, quando se trata de mudanças em uma casa ou apartamento que é alugado, eu vou conversar agora com o especialista em Direito Imobiliário, Fernando de Magalhães Júnior. Fernando, seja muito bem-vindo. Eu acho que é a dúvida de muita gente, né, Fernando? Pode reformar um imóvel alugado? Bom dia. Sempre é possível, mediante muita cautela e principalmente um acordo. As pessoas precisam de entender que o proprietário do imóvel, ele possui esse imóvel normalmente disponível para ter uma renda, né, obtendo o aluguel, enquanto o inquilino quer usar esse imóvel também pagando um aluguel justo. Então é natural que os inquilinos queiram fazer algum tipo de modificação para que a casa fique conforme as suas necessidades, enfim, até em aspectos decorativos. Sim. Só que o imóvel pertence a outra pessoa. Então, é fundamental que tenha um acordo de vontades, uma negociação, para evitar que aconteça algum transtorno, tanto para o proprietário do imóvel de ser surpreendido por interferências no seu patrimônio imobiliário, quanto até mesmo para o inquilino, que vai fazer um investimento financeiro, adquirindo materiais, decorações e etc., e tudo pode ser frustrado exatamente por falta de um acordo entre o proprietário do imóvel e o inquilino. Nos últimos meses, Fernando, a gente se deparou aí com uma grande polêmica, né, de uma influenciadora que fez uma reforma grande também num imóvel que era alugado. Ela falou que tinha a intenção de comprar aquele imóvel, mas acabou não concretizando essa compra, e aí ela se sentiu frustrada, né? Justamente isso que você falou. Se sentiu frustrada por ter investido um valor muito alto na repaginação desse imóvel e esse imóvel não ficar para ela. Isso acontece com muita frequência, Fernando? Pode acontecer em casos muito específicos. Não acredito que seja muito frequente, porque o mercado imobiliário brasileiro está muito amadurecido. Nós passamos, por exemplo, pelo fenômeno da pandemia e as imobiliárias conseguiram fazer inúmeros acordos naquele momento, muita gente passando por dificuldade até mesmo de pagar o aluguel, e as imobiliárias, os corretores de imóveis conseguiram fazer esses acordos entre os proprietários de imóveis e os inquilinos para que tudo continuasse da forma que fosse possível naquele momento da pandemia. Então esse amadurecimento do mercado imobiliário acaba atingindo também todas as pontas, em todas as locações de imóveis, então a gente não verifica essa situação de forma muito frequente, mas pode acontecer. Muitas vezes o inquilino ele aluga o imóvel tendo mesmo o sonho de algum dia conseguir adquirir aquele imóvel. Né? Tudo isso é possível, está previsto na nossa lei do inquilinato, só que precisa de ter sempre o acordo, né? Um diálogo é sempre muito importante. E as pessoas devem enxergar as imobiliárias, os corretores de imóveis, os gestores imobiliários, como sendo as pessoas que vão ajudar nesse diálogo, né? O inquilino deve sempre buscar essa assessoria junto à imobiliária que está alugando o imóvel para fazer um contato junto ao proprietário desse imóvel na busca de uma solução para cada caso específico. E até saber, né, o que pode ser feito naquele imóvel, né? Por exemplo, se é um apartamento, eu imagino que tenha regras, né? Não posso sair quebrando qualquer parede também, né? Mesmo se o proprietário me autorizar, porque tem todo um edifício que está sendo estruturado ali, né? Fala um pouquinho sobre o que pode, o que não pode, assim, em relação a essas reformas maiores, né? Essas reformas mais estruturadas, digamos assim. Ok. Tecnicamente, existem dois tipos de reformas que são denominadas benfeitorias a serem feitas no imóvel. As benfeitorias necessárias
que precisam de ser feitas porque são necessárias para a conservação e evitar que o imóvel tenha uma deterioração. E tem as benfeitorias úteis, que normalmente são as benfeitorias que interessam os inquilinos, que vão agregar utilidade no uso do imóvel. Normalmente, para as benfeitorias necessárias, a intervenção precisa, às vezes, até mesmo de uma licença da prefeitura, de algum órgão técnico, para fazer algum tipo de intervenção que pode até mesmo atingir uma parte estrutural da edificação. As benfeitorias úteis, que são aquelas basicamente que geram utilidade, normalmente não precisam de tanto aparato de autorização técnicas e licenças. Mas é sempre necessário verificar em cada caso específico. A lei do inquilinato vai exigir que para esses dois tipos de benfeitorias sempre exista um acordo de vontades entre o proprietário do imóvel e o inquilino, definindo repercussões que podem acontecer tanto em relação ao custo para fazer essas intervenções no imóvel, quanto também as possibilidades de outras situações que possam acontecer. No caso da reportagem, existia esse interesse na aquisição do imóvel. A pessoa estava fazendo investimentos exatamente numa perspectiva de tentar adquirir o imóvel. Tudo isso podia ter sido concretizado mediante acordo. É sempre importante também formalizar tudo isso por escrito para evitar surpresas desagradáveis. Com certeza. Você falou de uma questão aí que eu acho muito importante a gente falar, que é a questão do custo. Por exemplo, né, quer fazer uma reforma estética no apartamento, é uma questão que eu quero, enquanto inquilina, fazer essa reforma. Mas se for algo que é necessário fazer, algum reparo naquele imóvel, por exemplo, época de chuva está com goteira, ou então uma pintura, né, na parede que não está muito legal por conta de infiltração. Esse reparo, ele é por conta do inquilino que está vivendo naquele imóvel ou é por conta do proprietário? E como que fica, né, esse acordo? O que pode ser feito? Ok. A nossa legislação, a lei do inquilinato, também estabeleceu as responsabilidades do locador, que é o proprietário do imóvel, e as responsabilidades do locatário, que é o inquilino. E ela vai definir, né? Mas tudo vai depender muito do caso a caso. A minha sugestão é cumprir uma espécie de passo a passo. Acontecendo alguma situação, por exemplo, uma infiltração na época de chuva, busque, né, primeiro passo, busque assessoria especializada de alguém que seja especialista naquele tipo de situação, um bombeiro hidráulico, um pedreiro competente, um mestre de obras, que vai identificar o que está acontecendo, qual a origem daquela infiltração. Identificada a origem dessa infiltração, vamos ao segundo passo, que é ter um relatório por escrito, que vai ser então agora apresentado normalmente para a imobiliária ou o gestor imobiliário que está administrando a locação daquele imóvel. E no terceiro passo vai ser definido, utilizando a lei do inquilinato, a responsabilidade do proprietário do imóvel, e ele vai ter que arcar com o pagamento do conserto, ou até mesmo do inquilino. Então, esses três passos normalmente ajudam muito. Principalmente um orçamento, um parecer técnico por um especialista em cada caso específico. Basicamente, tudo aquilo que é estrutural é responsabilidade do proprietário do imóvel. E tudo aquilo que é manutenção e conservação do imóvel, que devem ser feitas no dia a dia, é por conta do inquilino. Mas vai depender muito da origem do que está causando essa situação no imóvel. Mas aí esses reparos, eles podem, né, o valor desses reparos, eles podem ser abatidos, por exemplo, no valor do aluguel? Tudo é possível. Pode ser feito um acordo para abatimento do valor do aluguel, o inquilino então paga o valor para fazer a reparação no imóvel e ele paga só, por exemplo, metade do aluguel, porque a outra metade ele fez esse investimento no imóvel, né? Ou então ele continua pagando o aluguel e ele paga esse valor e é feito um acordo para que em tanto tempo ele fique livre do pagamento de algum valor de aluguel ou até mesmo outros encargos, né? Porque nos edifícios não é só o aluguel, vai ter taxa de condomínio, também pagamento do IPTU e outras taxas. Então, tudo isso é possível de fazer uma coordenação e um acordo. A importância é exatamente o diálogo. Tendo o diálogo, e aí eu gosto muito de lembrar daquele momento da pandemia, porque foi isso que a gente incentivou no mercado imobiliário.
o diálogo entre o proprietário do imóvel e o inquilino, mediante a interveniência de uma competente imobiliária ou de um eficiente corretor de imóveis, consegue avançar e construir esses acordos. E o diálogo permite que você deixe bem claro as suas intenções, né, Fernando? Por exemplo, se você tem a intenção de comprar aquele imóvel e quer fazer benfeitorias, como você disse, é bom deixar claro para o proprietário para saber se ele também quer vender aquele imóvel, né? Porque às vezes você fala, não, esse é o apartamento da minha vida, quero comprá-lo, mas aí o proprietário não quer vender. Aí você faz toda uma reforma e acaba se frustrando, né? E essa não é a intenção nunca. Acontece exatamente isso, né? As pessoas ficam muito interessadas em adquirir imóveis que estão alugados, mas às vezes o proprietário do imóvel ele não é obrigado e às vezes ele quer manter aquele patrimônio para uma próxima geração, é muito comum deixar de herança, né, para os filhos, para os netos e etc. Ou então ocorre o inverso também, o proprietário do imóvel possui esse interesse em transferir o imóvel, quer vender o imóvel, mas o inquilino é que não quer comprar porque ele prefere pagar o aluguel do que desembolsar uma quantia considerável de dinheiro para fazer a aquisição daquele imóvel. Então, outra vez, né, o alinhamento de expectativas das partes envolvidas na locação do imóvel é fundamental para evitar algum tipo de surpresa desagradável que pode acabar frustrando muitas expectativas. Isso aí, o diálogo, né? Sempre conversar e deixar claras as suas intenções em relação ao imóvel que você está vivendo aí, seja alugado ou não. Fernando, queria muito agradecer a sua presença aqui, por esclarecer, né, essas dúvidas, que pode ser a dúvida de muita gente. Muito obrigada. E o pessoal te encontra nas redes sociais também, né? Muito obrigada. Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade de fazer esclarecimentos para o seu público.